Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa. E o nosso agradecimento todo especial também para os nossos apoiadores culturais. Fadisma, experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Fadisma, educar sempre. Muito obrigado, um grande abraço para toda a equipe da Fadisma. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. A Imobiliária Modelo há mais de 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado à Imobiliária Modelo, um grande abraço ao Valentim e toda a turma da Modelo que faz tudo lá acontecer da melhor forma possível. Um forte abraço para todos. Fazendo aqui também, na nossa abertura de hoje, comemoramos o Dia do Médico, né? Então um forte abraço, muita paz, muita energia e vitalidade para todos os médicos, né? Aqueles que cuidam da nossa saúde, fundamental, principalmente no período em que estamos vivendo, que já vivemos aí com pandemia e todo esse problema de saúde no mundo. Então, nada melhor do que estarmos hoje transmitindo um grande abraço a todos os médicos que estão nos ouvindo, nos escutando hoje. Muito obrigado, que vocês sejam sempre abençoados. Hoje, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios, e temos uma convidada que não é a primeira vez, sempre que nós podemos, nós fizemos o convite para que a Juliane Riboli Correia, coordenadora do PRAEM, venha até nós para nós conversarmos, sempre um papo muito legal e de extrema importância. Juliane, muito obrigado. Oi, Vargas, eu que agradeço o convite. Obrigada. Mais uma vez a gente poder aqui bater um papo, conversar um pouquinho, né? Uhum. E tu que coordenas o PRAEM e tens um conhecimento muito profundo do PRAEM. Primeiro, Juliane, nos explica um pouquinho para o nosso telespectador o PRAEM, o que é o PRAEM? Vamos lá. O PRAEM foi fundado em 2009 para atender crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas, com o passar do tempo, essas dificuldades de aprendizagem começaram a ser vinculadas a problemas de subsistência e problemas de saúde mental. Então, foi se construindo um programa que une saúde e educação para os atendimentos dessas crianças que chegam até nós via rede municipal de educação. Então, são as escolas que nos encaminham. Então, o PRAEM hoje ele não tem, a sua finalidade são as crianças que não estão com a aprendizagem em dia, mas os motivos desta não aprendizagem é que nos assustam um pouquinho, né? Perfeito. Principalmente quando a gente percebe que existem questões emocionais, questões de subsistência muito sérias, né, envolvendo essas crianças. Juliane, uma das situações aqui que nos chama a atenção,
no momento de fazer o convite para te vir até nós, que está existindo, né, uma preocupação muito grande com os efeitos da questão pós-pandemia. Bom, nós temos uma questão voltada à saúde específica, né, dentro dos efeitos colaterais, enfim, do Covid, aquelas pessoas que adquiriram o vírus, né, se curaram, enfim, mas nós estamos vendo que tem muitas pessoas que ficaram, né, com sequelas, né, da Covid. Dentro desse aspecto, também se observa, Juliane, uma questão envolvendo a parte psicológica, né? Principalmente envolvendo crianças. Né? Como o PRAEM já tem um diagnóstico, já tem um trabalho voltado a essa situação? Sim. Antes da pandemia, nós já tínhamos todo o trabalho voltado, claro que a área da saúde, antes da pandemia, dentro do PRAEM, era bastante reduzida, né? E também a parte do desenvolvimento social, da assistência social. Hoje a gente podemos dividir, nós somos 17 frentes de trabalho, nós temos, a gente poderia dividir essas 17 em 3, que são na área da saúde mental, na área da assistência social e na área da educação, né? Essas 3 áreas de atuação que o PRAEM, que nós podemos resumir as outras 17 frentes. Sim. Então, como é que está na área da educação? Os efeitos pós-pandemia, né? Ou pandemia que ainda estamos vivendo. Né? Exato. Esses efeitos hoje na educação são uma quantidade muito grande de crianças que não conseguiram ler e aprender no tempo certo, que não seria o tempo certo, que não tem tempo certo, mas no ciclo de alfabetização. Então, que já estão no 4º, 5º, às vezes até 7º, 8º e 9º ano. Que não sabem ler e escrever. Isso aumentou muito, isso traz uma baixa autoestima muito grande, acaba atravessando também a questão da saúde mental desses adolescentes. Eu tive sábado agora lá no PRAEM, o Grupo Superação, que é uma das nossas frentes de trabalho, que atende crianças, antes da pandemia eram adolescentes que estavam se autolesionando e tentando suicídio, ou depressão. Aí agora vamos falar na área... Isso antes da pandemia. Eu tinha 194 alunos dentro do PRAEM, vindos das escolas com autolesão ou tentativa de suicídio. Nós trabalhamos todo o ano de 2019, 2020 com eles e não temos mais alunos com autolesão ou tentativa de suicídio. Agora, com o retorno às aulas, está voltando. Ou seja, Juliana, então já apareceu... Um dos dados mais importantes que o PRAEM pode produzir hoje é que realmente existe o tal do efeito Werther, que é aquele, não sei se tu já ouviste falar do soldado que morreu na guerra. Certo. Então, os outros soldados se contaminaram com pensamentos de suicídio. Acontece isso realmente com os adolescentes. Quando eles estão nas escolas, eles se contaminam com ideias de autolesão e tentativa de suicídio. Ficando longe, eles estão deprimidos, mas a depressão não leva esta contaminação. Então, este é um dado da saúde mental. Outro dado da saúde mental dentro do PRAEM é que aumentaram muitos casos de depressão, mas esses casos é o que há de comum da pandemia. Então, adolescentes deprimidos, porque só estão dentro do quarto, porque não tem mais amigos, porque não tem mais a escola para dividir, porque às vezes não tem um bom relacionamento com os pais em casa, então várias questões, né? Então, a depressão é uma gama grande de pessoas que tem lá dentro, mas a nossa maior preocupação, Vargas, não são essas pessoas com depressão, também são, mas não é o nosso foco hoje. O que cresceu muito durante a pandemia, que nos assusta, foram casos de violência sexual. Violência sexual? Muito estupro de crianças, assim, casos muito tristes de crianças realmente pequeninas, sabe? De 2, 4 aninhos, 6 anos. Agora, por último, tivemos uma menina de 6 aninhos que um vizinho tirou de casa sem a mãe ver e acabou fazendo esse ato horrível, né, de violência contra a criança, e também muitos casos de violência contra a criança ou contra a mãe. Na frente do serviço social, nós tivemos muitas mães que buscaram se ajudar financeiramente entrando para o tráfico de drogas. E isso ocasionou um sofrimento tão grande nessas crianças, e aí essas crianças estão vulneráveis, as casas são queimadas, as mães recebem facadas, recebem tiros. Então, nessas 3 frentes, educação, saúde e serviço social, são muitos casos que estão surgindo em relação à pandemia. Sabe que antes nós não tínhamos tantas mães vinculadas ao tráfico de drogas. Vocês conseguiram, com base nessas informações que tu estás nos dando agora, vocês conseguiram detectar que a causa foi pandemia. Com certeza, porque a gente tinha muitas mães, por exemplo, faxineiras, né? Isso. Acabou a faxina, ficaram muitos meses sem, né?
E aí chegam no pré-EM, pedem cestas básicas, a gente dá, porque a gente sai atrás de cesta básica para dar, mas a cesta básica vai durar uma semana para aquela família. Aquela mãe se desespera, né? Então, mães que antes tinham toda uma estrutura, acabaram com essa estrutura. Acabou com a estrutura. Né? Aí o que acontece? Vai buscar ajuda onde não deve, né? Onde não tem como. E isso aconteceu em várias famílias. E a outra questão da violência contra a criança e contra a mãe são por motivos que tu poderia dizer assim, meu Deus, mas é sério diante de uma pandemia. Quer dizer, motivos quais são? Às vezes a criança fica pedindo comida para a mãe o dia inteiro, a mãe não tem como dar, ela se irrita, ela se desespera, ela fica nervosa, bate. Ou aquela criança antes ia um período para a escola, agora ela fica todo dia dentro de casa. Dia em casa. E a mãe está conhecendo um filho que antes não conhecia, que é um Sim. filho que incomoda, que é hiperativo, E aí, o que acontece? Essas mães, muitas vezes, não são preparadas para isso. Elas também são vítimas de várias coisas, né? Também não souberam, muitas vezes, o que é o amor. Estão vivendo num caos dentro das suas casas, né? Se tem casa, muitas vezes. Então, eu não estou aqui justificando que a mãe seja violenta, nem nada disso. Estou dizendo que existem esses casos de mães que realmente também são vítimas, né? E essas crianças... A gente não tem a dimensão do que elas estão passando, nem do que essas mães estão passando, porque nós temos uma vida estruturada. A gente sabe que, mesmo com um pouco de penar, aqui e ali a gente consegue comprar uma coisa, comprar outra, temos comida. Essa não é uma realidade dessas famílias. Não. E a gente pensa que é pouca gente, não é, Vargas, não é pouca gente. Tem mais essa situação, porque, Juliane, tem aquela frase antiga que diz assim... o que os olhos não veem e o coração não sente. Então, muitas vezes, o grande número da nossa sociedade, ela não está vendo isso. Ela não está vendo isso. Né? São comunidades, né? E as comunidades, elas se fecham ali. E por mais que tenha muitas ações da Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação doa muitas cestas básicas, mas não consegue dar para todo mundo, não atinge todo mundo, Sim. né? Ou então aqueles cartões, né? Os cartões que dá para comprar comida são R$100, daqui a um pouco já não tem mais. Isso as pessoas se desesperam mesmo, sabe? E essas famílias todas assim juntas, todos os dias, convivendo, entendendo quem é aquele sujeito que não vivia todo dia, né? É complicado. E esses casos de violência sexual contra crianças, eu acredito que as pessoas meio que enlouqueceram, assim, são padrastos, avós, pais, sabe, que acabam cometendo esse ato assim horrível, né? Uma coisa inexplicável, simplesmente inexplicável, que tu realmente acha que isso pode ser feito com uma criança, né? Isso me assusta muito, são casos que me assustam. E os casos dos adolescentes, por exemplo, de depressão, a gente vê que quando traz eles para o grupo para conversar, eles já começam a se levantar, já começam a dar uma nova vida. Então, eles precisam mesmo ir para a escola, que esses casos de depressão vão começar a diminuir cada vez mais. E agora, com o advento da volta às aulas, nós já estamos recebendo novos casos de depressão com autolesão. Olha aí. Então, é bem interessante isso, sabe? É para ver uma coisa, né? Assim, ó, são situações, dependendo de como que está o ritmo daquela família, o ritmo daquela comunidade, se tem um reflexo diferente. Exatamente. E a gente vê a preocupação dessas diretoras. Eu sou encantada com as diretoras das escolas, sabe, Vargas? Porque elas são, assim, realmente heróis, sabe? Elas são heroínas, assim, elas vão nas casas, elas procuram. Se não vão nos atendimentos, elas nos buscam, nos procuram. Por favor, nos ajude, eles precisam ir. Juliane, exatamente esta pergunta aqui estava engatilhada para ti, que é o seguinte: como é que essas informações chegam no pré-EM? Vargas, assim, ó, a escola detecta algum problema. Às vezes não detecta o problema inteiro. Detecta, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Teve uma escola que viu que um dos filhos de uma senhora chegou na escola todo roxo no rosto. Tá. E aí a mãe disse que ele precisava de um apoio pedagógico e de fono. E aí a escola encaminhou para nós como apoio e fono e colocou um adendo. Criança veio até a escola com o rosto machucado. Tá. O que nós ali fizemos? A gente vai atrás de saber o porquê que aquele rosto estava desse jeito. Então, o que a mãe relata? Que ela ficou com raiva da criança porque ele misturou todos os shampoos e cremes e ela ia matar ele. Se ele não tivesse apagado a luz, ela teria matado ele, ela disse. Mas aí a gente disse, mas o que está acontecendo? Essa agressão toda? Aí ela nos contou
que ela estava vivendo na casa do avô dela. Esse avô estuprava um menino de 10, o de 10, o de 6, o de 6, o de 4. E esse de 4 estava simplesmente, não tinha mais condições de... Não, era hiperativo, quebrava tudo, e aí ela não aguentou. Então, o que nós tivemos que fazer? Retirar as 3 crianças da família, colocar num abrigo, refazer toda a vidinha deles, né? Eles não têm mais esses traços dentro do lar. Retiramos a mãe desta casa, fizemos todo um trabalho com o Serviço Social, Conselho Tutelar. Foi um trabalho maravilhoso, junto com o CRAS também. Isso é muito bom, a gente ter esses serviços dentro do município que nos ajudam. O Conselho Tutelar é uma baita força para nós, assim, estão com a gente, sabe? Depois eu me tornei presidente do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu estou mais perto do Conselho Tutelar hoje. Passo a mais de nível de informação, isso, né, Juliane? Então, assim, além do CONDICA auxiliar várias instituições com valores bem interessantes de projetos e do imposto dirigido, né? Isso. Nós também fizemos todo esse carinho para o Conselho Tutelar que precisava antes, né? Que o desenvolvimento social dá, mas que a gente pode também dar um olhar especial. E com isso a gente trouxe o Conselho para mais perto da gente. Então a gente está com o Conselho funciona muito bem, por exemplo, neste caso e em centenas de outros casos que nós temos lá. O assunto não, o problema, porque vocês são administradores de problemas, né? Sim, sim. O problema chega para vocês, imediatamente através dele vocês conseguem fazer uma divisão acionamos aí o fluxo de ajuda. O fluxo de ajuda vai para CREAS, né? O CREAS aciona o que tem que acionar, aciona a delegacia, nós já acionamos o Conselho Tutelar, já fizemos a retirada da casa, o Conselho Tutelar já aciona o Ministério Público para o Ministério Público aprovar a retirada da casa. Correto. Então um sistema que funciona quando a gente quer fazer as coisas, né? Quando a gente quer trabalhar, as coisas andam. E tirar a criança da casa é uma coisa horrível, a gente nunca quer, né? Imagina. Mas quando ela está realmente que ali na casa dela é o lugar da violência dela, a gente precisa tirar. Sim, sim. Aí vem a questão do o que é menos sofrível. Isso. Então, esses casos de retirar, a gente tenta de tudo, né? O Conselho tenta de tudo, eles veem família estendida, se não tem um tio que pode assumir, se não tem... Até essa mãe se reestruturar, né? Porque ela estava desestruturada, ou outros casos não tem aonde a gente botar. Então, o Conselho faz de tudo para não tirar da casa, e a gente luta com eles para não tirarmos da casa, mas quando precisa, realmente é entre a vida da criança, né, e ela estar numa casa. Aí está, né, a importância de nós conversarmos aqui com vocês e que a comunidade tenha conhecimento. Nós precisamos, Juliane, termos o conhecimento real das situações, né? Justamente para que nós, como sociedade, né? Nós, como comunidade, nós possamos, cada um fazer a sua parte, né? Porque uma das situações que a pandemia acabou proporcionando foi a questão da clausura, né? Nós nos recolhemos, né? Ficamos ali escondidos com medo deste dito vírus e nós nos fechamos por uma série de coisas. E naturalizamos muitas coisas também. Né? Perfeito. Isso é muito sério, né, Vargas? Porque tudo se justifica pela pandemia. Daí, exato. Né? Ele tá lá, um pai, sábado agora, que nós tivemos esse grupo de depressão, lá no Prêmio, o pai disse assim: professora, eu até esses dias antes de vir aqui, eu achava que o meu filho estando dentro do quarto quieto lá, usando o telefone, estava bom, porque não estava incomodando. Sim. Não, pai, tem que tirar ele disso, joga um futebol, joga... Aí a gente tinha um saco de soco lá que eu ganhei e nós não estávamos usando, eles, leva para casa, faz ele socar. Isso, é a questão toda da energia. Né? Então a gente não pode naturalizar que a pandemia trouxe o isolamento, agora temos que retomar a vida. Ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente tem mães que dizem assim, a minha filha fez programas durante a pandemia, isso é natural, alguém tinha que trazer dinheiro dentro de casa, certo. Isso não é natural, isso não é certo, né? Então, essas coisas que se naturalizaram, muitas vezes, o pai que levou um tiro, mas, né, tá bem, não levou um tiro na frente da criança, mas tá bem, tá tudo bem. Não é natural, olha, né? Só. Então, essas coisas que a pandemia trouxe, quer dizer, naturalizou muitas coisas, né? Porque, como eu te disse, essas pessoas, elas têm uma vida muito sofrida, muito diferente da gente que tem toda a estrutura de casa, comida, né? E elas precisam dessa nossa ajuda, desse nosso olhar. Não tem dúvida. Juliane, eu estava conversando com um educador
de primeira série, séries iniciais, e ele acabou fazendo uma explicação técnica, né, da questão da fase das crianças, né? Olha, nós sabemos, né, que existem fases, mas uma das coisas que a gente acaba também não tendo conhecimento, até porque não é a nossa área específica de atuação, vem a questão daquele momento correto de aprender a ler e escrever, né? Aquela parte inicial da alfabetização, né? Que tu conheces aí. Sim. Como é que tu és a adulta nisso? Sim. Diante desse aspecto, uma coisa que me preocupou foi que ele disse o seguinte, que na idade X ela está permeável para aquilo, isso, né? Ela adquire isso com uma facilidade muito grande, mas a partir do momento em que passou essa fase, a dificuldade vai aumentar. Na verdade, assim, Vargas, como é que nós podemos explicar isso? Explicar isso. A criança, até a neurociência explica que o nosso cérebro, quando nasce, quando a gente nasce, né, as primeiras luzes do nosso cérebro a se acenderem são as luzes psicomotoras, que carregam as cognitivas e as socioafetivas. Então, do 0 até os 5 anos, é muito importante que a gente trabalhe os aspectos psicomotores. O brincar, o cair, o levantar, o subir em árvore. Do 0 ao 5. Isso. É importantíssimo o trabalho psicomotor, motricidade fina, desenho livre, que eles começam, então, como é que a gente começa a nossa aprendizagem da leitura escrita? Com o desenho. No primeiro desenho, que a gente faz as garatujas, depois as mandalas, que são aquelas bolinhas com os olhinhos dentro e as mãozinhas assim. Depois vem o desenho pictográfico e desenho ideográfico. Depois vem período pré-silábico, silábico, alfabético, alfabetizado. Então são esses níveis que toda pessoa passa aqui no Japão, onde quer. É incrível isso, não tem como explicar. Eu acho a coisa mais linda do mundo isso. Todos nós passamos por esses processos de aprendizagem. Não é porque nasceu no Japão. Todo mundo passa por isso. Se tu vai ver uma criança de 3 aninhos lá no Japão, ela está fazendo as mandalas, igual uma pessoa aqui do Brasil. E, então, até os 5 anos a gente tem que investir no psicomotor, que é na fase do desenho, é esse desenho pictográfico, a mandala, o desenho ideográfico e tal. Quando a criança chega aos 5 anos, ela deveria estar no pré-silábico, que é o momento dela aprender, é o momento dela, o cérebro agora começa a ser comandado pelos aspectos cognitivos, e não mais pelos psicomotores. Os psicomotores estão a 1000, mas quem é o carro-chefe do cérebro agora é o cognitivo. Então, a gente precisa dar o espaço para a criança explorar o mundo, explorar seu corpo e entender como é que ela traduz o real para o abstrato que ela fez no desenho já. Sim. Agora é a letra. Tá, porque ela tem aquela visão do desenho todo lá que ela fez, agora ela vai ter que... Isso. Então, o que é o desenho pictográfico e ideográfico? Pictográfico é quando ela desenha exatamente o que ela vê. Ela não entende que o desenho pode ser a representação de uma coisa abstrata. Sim. Tá? No desenho ideográfico, ela já vai desenhar a ideia que ela tem a respeito das coisas. Então, é bem aquela velha exemplo que a gente diz, que uma criança desenha o fundo do mar, e ela desenha toda uma folha em azul e uma pedra. Mas cadê os bichinhos e as coisas do fundo do mar? E a criança vai dizer, estão todos atrás da pedra. É a ideia que ela tem. Claro. Então, se ela tem ideia agora, que aquele desenho, ela pode colocar o abstrato dentro daquilo para ser real, que aquele desenho é o real dela, então ela está pronta para a letra. Aí ela vai entender que abacaxi é o mesmo que a fruta. Certo. Entendeu? Certo. Ela passou do abstrato para o real, essa questão, e do real para o abstrato. Ela conseguiu fazer essa passagem dos dois. Então, ela vai entender a letra como... E este momento é justamente nessa fase de entrada da pré-escola para o primeiro ano. Certo. Este momento é muito importante. E aí a gente tem o ciclo de alfabetização, que é primeiro, segundo e terceiro ano. Este ciclo... Os 3 primeiros anos. Isso. Onde a gente espera que a criança vai se alfabetizar. Não precisa ser no primeiro, não precisa no segundo, mas deveria ser no terceiro. Então, por isso, ela não reprova em nenhum desses níveis, tá? Aí ela vai reprovar no terceiro, se precisar. Sim. Mas o que acontece hoje? Nós tivemos crianças que estavam, na época do início da pandemia, estavam no pré-silábico no terceiro ano. Aí. Que deveriam estar no alfabético no terceiro ano. Então, o que acontece? Passaram-se 2 anos, ela já está no 5º ano e ela não sabe ler, nem sabe letras, às vezes. Por quê? Porque aconteceu essa interrupção quando ela estava no terceiro, ela acabou fazendo, então, o 4º e vivendo o 5º ano
muito à distância. Na situação virtual. Né? E que aí não conseguiu construir esse aprendizado. Por quê? Porque às vezes a mãe é analfabeta, não consegue ajudar. Sim, imagina como que, diante desses problemas todos que tu acabaste de trazer para nós, né? Que jeito que a mãe vai ter as condições de seguir esta mesma linha que é dita na escola. Nós tivemos uma escola que a gente foi para ajudar a escola a se organizar no período da pandemia, assim, que a professora dizia, como é que eu vou exigir do meu aluno que ele faça as atividades se ele assiste as minhas aulas com telefone pré-pago, tem que ter um tempo certo, porque senão já acaba, e ainda por cima eu olho, ela tá sentada no chão com um banquinho. Aí eu disse para ela, vai numa mesa, e ela respondeu que não tem mesa. Não tem mesa. Então isso me doeu, a professora dizendo, como que eu vou exigir dela, se ela não tem uma mesa para fazer, entende? Não. E com aquele tempo contado, porque é o celular pré-pago, né? Então, nós não tivemos, nós não temos ainda noção do que vai vir. Exato. Né, então, assim, ó, nós estamos ainda, neste primeiro momento, nós estamos navegando num mar desconhecido. As escolas, como é que elas estão fazendo? E eu acho muito interessante isso. Elas estão recebendo as crianças e fazendo avaliações antes de qualquer coisa. Estão recebendo? Não, já receberam. Sim. Todas elas já estão a 1000, todas as escolas do município. Mas naquele primeiro momento, lá em julho, algumas em agosto, foi esse primeiro passo. Vamos chamá-las para fazer uma avaliação de onde eles estão. Tá. Silábico alfabético. Tem uma situação também aí, né, Juliane, que esta avaliação quase ou na sua totalidade ela tem que ser individualizada. Sim. Porque a criança A, B, C estão vivendo no mesmo momento algumas coisas. E a gente tem casos assim de crianças que às vezes sabem ler e não conseguem escrever. É algo, como assim, sabe? Então, cada caso é um caso. E as escolas fizeram esse processo de avaliação. Então, aqueles casos que acendeu um sinal de alerta, que já estão lá no quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não sabe, manda para o PRAEM. Agora, o que a gente tem de mais normal hoje nas escolas é criança com dificuldade de aprendizagem ou que não sabem ler e escrever no terceiro, quarto ano. Até quarto ano as escolas estão dando conta. Depois é que elas estão mandando mais para nós. E aí, assim, só terminando assim, Vargas, por exemplo, a gente tem escolas que as professoras no terceiro ano estão trabalhando atividades de alfabetização. No terceiro ano. Exato. Claro. Estão trabalhando questões de alfabetização, que seria lá no primeiro ano, elas estão começando de lá. Sim. E não... Então, diante disso que tu falaste agora, vem a chamada que para todos os aspectos, a gente se ouve muito nesse momento, né? Nesse período que nós estamos vivendo agora, que nós estamos nos reinventando, nós estamos nos reinventando, e é verdade. Nós já nos criamos de novo, na verdade. Criaram de novo. Já fizemos toda a adequação. Eu acho que nesse sentido, assim, a SMED, a Secretaria Municipal de Educação, ela deu muita liberdade para as escolas erguerem do jeito delas, no seu tempo, no seu processo. E o PRAEM, Vargas, quando a gente começou a pandemia, nós ainda não tínhamos ganho a nossa nova sede, nós estávamos na sede velha ainda. Mais isso. Eu me lembro como se fosse hoje, que foi dia 22 de abril, as escolas fecharam dia 17 de março, isso. E nós ganhamos a nossa chave da casa dia 22 de abril. Nós tínhamos feito o que até 22 de abril? Um mês depois. A gente fez coisas online com os alunos, tanto no lado da saúde, a gente fazia videochamadas da psicologia, serviço social também, videochamada, e educação também. Quando nós recebemos as chaves da casa, foi uma alegria sem fim. Imagina, sair daquele lugar que a gente estava, que a gente é grato ao Comem por ter nos recebido lá. Não era adequado. Não tem como nós ficarmos lá. Para ir para uma casa linda como nós estamos, ela é lindíssima. Coisa boa. Então, esse período a gente teve que erguer a casa, botar móveis, botar, né? Depois que a gente ergueu a casa, que foi final de maio, nós já tínhamos colocado tudo para dentro, nós começamos com os atendimentos a 1000. E, nesse sentido, nós recebemos muito apoio da Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Saúde também nos ajuda muito, a Secretaria de Habitação nos ajuda muito, a Secretaria de Desenvolvimento Social está sempre com a gente, até porque, como eu sou presidente do CONDICA, agora a gente está mais perto. Isso acaba fazendo, correto. E acaba que nós ganhamos uma proporção maior ali dentro da casa, então por isso ampliamos muito os nossos atendimentos, né? Trouxemos assistente social, psicólogos para ali para dentro, então trouxemos a residência da saúde mental e da família ali da UFSM para nós. Agora estamos ampliando os estágios, a psicologia já está muito ampliada dentro do PRAEM, mas estamos trazendo a fonoaudiologia, porque esse é um problema sério também da pandemia, Vargas. Crianças que não sabem falar. O que nós temos, acho que nós temos cerca de 300 fichas de espera dentro do PRAEM, 300 a 400 crianças esperando para ter atendimento na fono.
Então, a gente estava desesperado por esses estágios do fono, porque nós não temos como conseguir muitas fonos, né, concursadas, contratadas. Então, via universidade é a nossa salvação. Claro, claro. E a pandemia trouxe muito isso, de crianças já grandes que não conseguem se expressar. Elas têm mais ou menos o mesmo padrão, assim, de usar o tá para falar de tudo, sabe? Tatita, uma coisa estranha, sabe? Olha que loucura. É uma loucura, por quê? Porque estavam longe dos seus pares, certo, né? Não tiveram outra criança. E muitas vezes não tem diálogo, né? A criança passa em um cantinho, brincando, e não tem diálogo, não tem troca. Isolado. Juliane, já nos avisaram que o nosso tempo estourou e assim, ó, a gente fica, Juliane, numa vontade de ficar aqui uma tarde, né? Um período muito grande conversando contigo, para que a comunidade tenha conhecimento disso. Eu quero te fazer um pedido já aqui, Juliane, e pedir para o nosso pessoal fazer contato contigo e nós deixarmos já uma pré-agenda para que daqui a uns 30 dias, né? Com certeza. Tu voltares aqui. Sim. Porque a comunidade tem que ter o conhecimento, né, de tudo isso de bom que está acontecendo. Eu sempre digo, é muito bom. Porque assim, Juliane, ó, nós somos muito negativistas, né? Verdade. Nós colocamos assim, ó, nós somos muito críticos. Essa eu acho que é a palavra mais correta, críticos. Não, porque isso aqui não vai dar certo, isso está uma porcaria, isso não sei o quê. E essas coisas boas, nós precisamos fomentar justamente para motivarmos quem está trabalhando nesses bastidores. É verdade. Porque vocês não têm interesse nenhum em fazer propaganda disso. Vocês estão cumprindo uma missão que é extremamente nobre. Extremamente nobre. E vocês não saem lá com uma bandeira gritando na rua que vocês estão fazendo isso. A gente faz um quietinho lá. Exato. Então, assim, Juliane, já vamos deixar aqui pré-agendado, depois que nós terminarmos o programa, eu quero ver contigo uma data aproximada que tu julgares melhor, para nós voltarmos aqui, né? E tu dar uma continuidade nesse bate-papo que a gente teve aqui agora. Vargas. Viu, Juliane? Tá bem. Eu quero assim, Juliane, para nós encerrarmos, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer em público aqui. Obrigada. Muito obrigado por tu seres a coordenadora do Praem. Muito obrigado por tu coordenares toda essa equipe. Vai me emocionar. Tá? Essa equipe. E eu digo sempre, Juliane, que Deus coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo. E esta é a tua missão. Não tenho dúvida disso. É a tua missão. Porque quando tu fala, tu não fala só com a questão do conhecimento, tu fala com prazer, tu fala motivada, sabe? Então, que Deus te abençoe cada vez mais, né? A tua família e a todos aqueles que trabalham contigo. Amém. Né? Todos que trabalham contigo. Que vocês continuem cuidando dessas pessoas para nós, que são seres, são nossos irmãos, que estão com dificuldade e muitas vezes nós ficamos aqui no outro lado, né, sem ter o conhecimento e parece que aquele outro lado também não existe. E nós precisamos trazer essas informações para a nossa comunidade. Tá, Juliane? Tá bom, que Deus te abençoe Amém, sempre. você também. Leva daqui um grande abraço, tá? E a nossa motivação para toda a tua equipe. Pode deixar. Tá bem? Pode deixar. Maravilha. Ainda hoje. Pessoal, eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando com a Juliane, mas o nosso tempo, vocês sabem, ele é limitado, por isso que eu já fiz esse convite, para nós termos uma outra oportunidade e trazer esta realidade. Como a Juliane falou aqui, com todas as letras, né, do que realmente está acontecendo, né? Antes de termos pandemia, durante a pandemia e agora, nesse período em que nós estamos recuperando, ou seja, tentando voltar ao normal, né? Que, segundo algumas pessoas, dizem que jamais nós voltaremos ao normal, aquele normal anterior lá, né? Porque nós nos reinventamos, nós estamos tendo que escolhermos outros caminhos, mas caminhos que sejam mais ideais, caminhos que sejam mais normais. Desta forma, eu quero agradecer, né, a todos vocês aqui de estarem nos acompanhando. Envie aqui para a televisão alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, para nós enviarmos para a Juliane ou até nós deixarmos aqui para o próximo programa, que num curto espaço de tempo eu quero que ela esteja aqui novamente conosco. Tá bem? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até
a semana que vem. Até! Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.